Olá, seja muito bem-vindo. O programa Mundo Unifev está começando e hoje nós estamos celebrando o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. E para começar o programa, eu procurei no dicionário o significado da palavra professor. E a definição que eu encontrei foi essa: aquele que professa uma crença ou religião, aquele que ensina, ministra aulas em escola, colégio, universidade, curso ou particularmente. Mestre. É uma definição bem simplificada, mas a representatividade do professor na vida daquele que é ou já foi aluno pode ser muito maior. Professor é aquele que abre as portas para as oportunidades, é aquele capaz de transformar vidas por meio do conhecimento. E para esse dia tão especial, nosso programa está num formato diferente, bate-papo com convidados muito especiais, professores, para falar um pouquinho sobre essa função, essa missão tão importante. A gente começa aqui apresentando nossos convidados, Adriana Passoni, diretora do Colégio Unifev. Seja muito bem-vinda, Adriana. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, é um prazer. Anderson Bensal, que é coordenador do curso de Pedagogia aqui da Unifev. Bom dia, seja bem-vindo, Anderson. Bom dia, obrigado. Aqui ao meu lado a gente tem o José Francisco Bertolo, professor de língua portuguesa. Bem-vindo. Obrigado, Flávia, bom dia. E o Walter Briguetti, coordenador do curso de Educação Física. Walter, bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Prazer estar aqui com vocês, muito bom. Quero começar falando que vocês contem um pouquinho pra gente, de forma resumida, como que vocês escolheram ser professores ou como a vida levou vocês para esse caminho. Vamos começar, Adriana? Vamos. Bom, eu sou filha de professora, né? Então, desde pequena, já tinha no sangue e na experiência de dentro de casa a influência de uma ótima professora que me inspirou, minha mãe. E depois eu comecei a fazer, estava contando para vocês antes, né, jornalismo, mas eu já dava aula de língua inglesa e vi que era a licenciatura que me encantava. Então eu estou há 27 anos em sala de aula, esse é o primeiro ano que eu não estou dentro de uma sala de aula, que eu estou na direção, mas eu sou apaixonada pela docência. Muito bom. Anderson, e a sua história? Como começou? Você é formado em Educação Física, Pedagogia, Filosofia. Que jeito foi parar na sala de aula? Até o professor Walter, ele brinca muito comigo, porque foi meu mestre, meu professor, fiz Educação Física, sou egresso da Unifev. E durante a minha formação, meu foco era treinamento, academia, né? E quando eu me formei em 2006, dezembro de 2006, abri o edital para concurso público aqui na rede municipal de Votuporanga, eu prestei a prova. E em janeiro de 2007, fui dar aula no chão da escola, professor de Educação Física de crianças, na educação básica. Eu me descobri lá. Então, foi uma mudança drástica, né, de um pensamento que era voltado para o treinamento, né, um professor de Educação Física, mas sobre outra ótica, longe, distante da educação. E me encontrei, e aí me apaixonei pela educação básica, né, pelo chão da sala de aula. E aí busquei outras formações, aí veio a pedagogia, a filosofia, as especializações, mestrado, estou terminando o doutorado agora, tudo focado na educação, e outras vertentes foram aparecendo ao longo da minha formação também, como a tecnologia, as metodologias ativas, né? Então, a educação transformou por esse contato, a experiência que eu tive pós a minha formação inicial, que é a educação física. O Walter teve um pouco de culpa nisso, uma inspiração? Ele é um professor inspirador, né? Mas ele é da biológicas, né? Um professor, excelente professor de anatomia. Então, ele me inspirava na outra vertente que eu tinha, né? Mas as crianças me encantaram em relação a ser professor de educação básica. Então, foi esse contato lá na escola mesmo, né? Eu fiz estágio durante a formação, obviamente, mas depois que eu tive contato diretamente sendo professor efetivo de uma rede de ensino, que eu mudei minha perspectiva e aí caminhei bastante para as humanidades, né? Até chegar à formação em filosofia
E o Walter brinca comigo sempre, fala, nossa, era do fitness antes. Mudou de ideia. Acredite se quiser, ele era do fitness. Você me deu a minha gestação, Mas sabe que... né? Eu fiz educação física. É motivo de muito orgulho, porque eu vejo o Anderson teve que dar uma guinada na carreira e ele se encontrou nesse segmento, e não só se encontrou, como ele foi construindo um trabalho em cima. Então hoje dá muito orgulho vê-lo como ex-aluno e hoje atuando no segmento da pedagogia, da área da educação, mas com maestria, sabe, com propriedade e fazendo a diferença. É muito gostoso. Acho que é um legado do professor também ver seus pupilos, né, e caminhando sozinhos. Walter, não quero entregar a sua idade, mas eu fiz uma pesquisa aí, muitos professores contaram que se inspiram na sua trajetória, no seu trabalho. Conta um pouquinho pra gente. Já dou aula há muitos anos, quase 34, a idade do que vocês falaram. Mas eu acho que o maior orgulho para mim foi quando eu era adolescente, eu assistia a Sessão da Tarde, passava o filme Ao Mestre com Carinho, com o professor, era com o ator Sidney Poitier. E para mim aquilo me inspirou de um jeito, pode parecer, mas mexeu comigo de tal forma, porque eu acho que a essência do professor é você querer transmitir, falar, discutir o saber, permitir transformar a vida das pessoas, sabe? E aquilo me inspirou de um jeito que ele transformou a realidade de uma escola, ele fez uma diversidade enorme, porque ser professor é uma arte. Cada dia você entra numa turma nova, numa sala diferente, com pessoas diferentes, com grupos diferentes, e por mais que você tenha experiência, sempre é uma nova experiência. Então, para mim, sempre foi muito inspirador. E a questão, quando você fala da idade, para mim, eu acho que quanto mais eu fico na aula, dando aula, mais novo eu me sinto, mais me revigora, sabe? Eu vou ficando grisalho, enrugado, mas o espírito vai seguindo. Então é muito bom, inclusive agradecer vocês falarem desse tema, parabéns, porque faz a diferença, pra gente é a nossa vida, a nossa alma, sabe? Muito bom. José Francisco, e você? Conta pra gente. Antes, o importante é que a gente está falando de pessoas que foram professoras. A Adriana foi professora também na graduação. Não entrega a idade, gente. A Adriana também foi minha professora. E uma curiosidade, hoje eu sou professor dos filhos da Adriana. Uma delícia, né? Isso é mágico. Então a gente... Na verdade, o que me inspirou também foi uma grande professora de língua portuguesa. E ela provocou... Eu sempre fui uma criança muito tímida. E a maneira como ela incutiu em mim o desejo de me expressar através das palavras, eu vi que imaginando que eu também poderia fazer isso para outras pessoas. E foi aí que eu decidi me tornar professor. Claro, o caminho foi um pouco longo, eu não tinha tantas condições na época, fui para contabilidade, fiz um monte de coisa, mas caí nas letras. E depois que eu comecei, até que eu estava conversando com a Adriana agora há pouco, a gente estava falando em como que eu saí muito das letras e entrei bastante na parte de ensino, meu mestrado foi em ensino, então assim, porque estar em sala de aula é transformador e eu gosto também de ser essa ponte entre o meu aluno e esse processo transformador dele, então por isso que eu caí aqui. Muito bom, é inspirador ouvir vocês falarem. E eu queria saber um pouquinho sobre as mudanças. A gente sabe que a sala de aula mudou um pouco, o comportamento dos alunos também. O que vocês perceberam ao longo desses anos de alteração, de mudança na forma de ensinar? Quem quer começar? Vai lá, Anderson. Vamos lá. Bom, a sala de aula, ela tem raízes lá no século XVII, ela é formada em carteiras enfileiradas, né? Tem até um palco para o professor ser o destaque. A gente, na verdade, professores que pensam os alunos como sujeitos sociais que vão sofrendo transformações na sua trajetória, a gente tem que repensar a mudança da sala de aula, que às vezes ela é ainda muito tradicional. Então, muitos professores estão repensando isso, o formato, né, da aula, a metodologia de ensino, isso é muito importante, porque a gente tem novas demandas, inclusive nessas gerações que são formadas dentro do contexto da era da informação, né, interagindo com recursos, né, que trazem informação, trazem mecanismos de comunicação muito aperfeiçoados, coisas que até 30 anos atrás não existiam. Isso muda comportamento, isso muda, né, a conduta do aluno na sala de aula, porque antes a escola era o único mecanismo das pessoas acessarem informação, né? Não existia outros meios. Hoje, né, a gente tem um mundo, né, uma janela para o mundo carregando dentro dos nossos bolsos. E as crianças em tenra idade já estão interagindo com isso, né, com jogos eletrônicos. Então muda muito o comportamento, porque nós, professores, somos analógicos, né? Não somos digitais. E eles habituados a acessar o audiovisual, a interatividade,
né? Então isso acelera muito a mente das crianças. Quem tem criança em casa sabe o que eu estou dizendo. E aí a gente tem que se reinventar, né? Acompanhar essas mudanças que a sociedade vai trazendo, se reinventar em sala de aula, pensar em novas metodologias, novos recursos, né? Mas é claro, a educação é feita de encontros. A gente viu aí 2 anos de pandemia, os prejuízos que a formação das pessoas, a formação educativa teve, seja na educação infantil, nos anos iniciais do fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Então a educação é feita de encontros, e a gente viu encontros maravilhosos aqui, né? Uns professores dos outros, e é assim que a gente contribui, não é só uma relação técnica de ensino. Então a gente tem que ter essa visão aberta como verdadeiros educadores, visão aberta para entender com quem eu estou lidando. E essa visão é muito importante para saber como que eu vou mediar os processos de aprendizagem. Aliás, eu acho assim, eu vejo dentro dessa perspectiva a colocação adequada do Anderson é que, ao mesmo tempo, você tem que valorizar o conteúdo, valorizar o aprendizado, valorizar o saber. E, ao mesmo tempo, você vê assim, uma geração que alguns valores se perderam no decorrer do tempo. E muitas vezes nós somos instrumentos do resgate desse valor, desse conteúdo de socialização, dessa integração, desses encontros, porque esse mundo virtual também criou um certo aspecto um pouco mais individualista do ser humano. Então ele interage, mas interage com o mundo, entre aspas, quase que virtual. E ali a interação no dia a dia é bem diferente. É você conversar com o outro, olho no olho, você dar aula. Nós passamos por uma situação horrível, que foi o evento da pandemia. Ficamos 1 ano e meio praticamente em casa, dando aula atrás de um monitor. Eu me senti totalmente, é como se eu cortasse os braços. É um desafio para o professor, né? Sim, a gente tinha que acreditar que tinha alguém ali do outro lado, acreditar que estava desenvolvendo conteúdo, mas eu sabia que aquela não era a minha forma de trabalhar, não era a minha essência. E por mais que eu fizesse, por mais que quisesse, não havia aquela transformação. Aí esse retorno nosso à condição presencial, a gente aí sim percebeu o quanto é importante esse contato, esse encontro que o Anderson falou, essa convivência, porque a convivência também forma a pessoa, porque a gente não é só o saber técnico, científico, é também o viver, o conviver, a formação de valores, porque a escola hoje, ainda mais a Adriana sabe muito mais do que isso, a instituição de ensino também influi em todo esse processo de crescimento, desenvolvimento do ser humano. Ô, Adriana, como que é essa questão do uso da tecnologia para os pequenininhos, Eles são mediar muito isso habituados, para também não atrapalhar dentro de sala de aula? É tudo um aprendizado. A escola não pode ter medo do novo, né? A escola ela tem que vir adiante, à frente do novo e preparar. Nós não temos que ter medo. Nós temos que inovar, nós temos que ensinar. O nosso papel de educador não transformou. O que foi transformado são as metodologias. E antes a gente ficava numa posição muito confortável em sermos os donos dos saberes. Mas hoje é muito mais envolvente, porque as crianças elas chegam com diferentes informações, com diferentes experiências, e tudo isso contribui. É claro, a gente tem escolas muito diferentes, né? Nós trabalhamos em uma instituição particular, com bastante recurso, então isso facilita e transforma essa aprendizagem numa coisa mais dinâmica, mais colaborativa. Todos têm mais ou menos o mesmo nível social, as mesmas condições, então chegam com acesso a esses aparelhos que possibilitam essas mudanças na educação. Mas a pandemia, ela teve o lado cruel, ruim, e teve o lado bom. Hoje nós aprendemos muito. O que nós demorávamos para inserir em sala de aula, a pandemia nos obrigou a trazer. E nós modificamos as nossas ações após a pandemia. Então o Walter falou que tem 33 anos de docência, eu tenho 27. Na verdade, todos nós temos 7 meses de docência, né? Porque foi uma mudança muito radical. E tem muita coisa boa. Houveram transformações maravilhosas que a gente continua praticando e há resgates. A pandemia nos mostrou também como somos sociáveis, né? Então, esse tempo de 1 ano e meio em casa, teve prejuízos que a gente imaginava que teria, mas nós não dimensionávamos. Hoje a gente sabe que as crianças têm dificuldade em compartilhar alguma coisa,
Então, uma briguinha boba que eles mesmos resolviam, né, antes da pandemia, hoje eles têm dificuldade, eles precisam de alguém para mediar os conflitos. Os prejuízos sociais de convivência foram gigantescos, mais do que o conteúdo. O conteúdo nós retomamos, adequamos, né, a maneira de trabalhar e consegue resgatar. A parte de convivência está sendo bem mais difícil de retomar. Então, crianças que saíram crianças, voltaram para a escola adolescentes, não se reconhecem no corpo, nas ações. Então, foram bastante coisa. E a escola tem que dar conta de tudo isso. Nós não somos escolas conteudistas, né? Nós trabalhamos o indivíduo, nós trabalhamos a cabeça desses adolescentes, dessas crianças. E aí só frisou mais ainda a nossa importância como educador, a nossa importância como escola, o quão sociáveis somos, nós que dependemos do trabalho, da convivência entre a gente e as crianças e adolescentes nesse aprendizado em conjunto, que é essencial. Só completar uma coisa, né, que eu achei muito legal, você falou uma coisa muito importante. A pandemia mostrou a importância do professor. Nunca o professor foi tão valorizado como no momento da pandemia. Nitidamente, assim, o meio de comunicação reiterava isso o tempo inteiro e a própria situação se fez mostrar assim, né? Foi uma coisa muito... A gente viu na prática que se fosse fácil estudar sozinho, após 1 ano e meio, essas crianças teriam voltado gênios, né? Os adolescentes, autodidatas. E não. A nossa mediação, o nosso toque, o nosso olhar, a nossa profissão, porque nós estudamos para isso, nós somos especialistas, mestres, doutores na educação, a nossa intervenção modifica todo o caminho, facilita todo o aprendizado. Bom, e falando... Pode falar. Evidenciou o papel do docente e mostrou, mais uma vez, que as ferramentas digitais são ferramentas, são meios para, e não são um fim. O fim é o desenvolvimento, é o objetivo de formar o indivíduo. Então, é a relação professor-aluno e as mídias digitais são mecanismos que contribuem em grande medida para isso. São ferramentas importantes, mas são ferramentas, instrumentos, que a gente tem que saber lidar, dominá-las e não deixar elas nos dominarem, né? Então, isso é muito importante a gente refletir, né? E eu não vejo, né, por mais que eu estude tecnologia, eu não vejo uma sala de aula no metaverso. É uma coisa que está emergindo agora. Porque lá são avatares que interagem entre si, mas são, né, cópias, né, digitais. Nada vai substituir essa relação. Nunca. A gente viu os prejuízos aí que a gente teve 2 anos apenas, né? Se a gente pensar bem, foram 2 anos apenas os prejuízos, principalmente em relação ao desenvolvimento socioemocional, seja de crianças, seja dos adultos também. No ensino superior a gente tem demandas emocionais que a gente está trabalhando e resgatando para que a gente possa formar esse ser também para o mercado de trabalho preparado, não só tecnicamente, mas, né, em termos de personalidade, de forma de pensar. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente continua esse bate-papo com os professores. O intervalo é rapidinho e eu espero você. O programa Mundo Unifev está de volta e hoje nós estamos falando sobre a profissão, a missão dos professores. Dia 15 de outubro é celebrado o Dia do Professor e para esse programa especial nós convidamos alguns professores da instituição para um bate-papo que a gente continua agora. E falando em mídias sociais, José Francisco é um professor que desbrava essa área também. Tem canal no YouTube. Professor, fala um pouquinho dessa experiência de poder conquistar esses jovens utilizando essas mídias também, uma nova linguagem, tudo muito diferente, divertido. Sim, porque a profissão de professor talvez seja uma das únicas onde quase todo mundo já tem 15 anos de experiência antes de ser professor, porque a gente teve experiência como aluno. E aí a gente sempre fica fincado nesses modelos do passado. E quando eu me propus a ser professor, eu acho super importante que a gente, mais do que ferramentas, eu acredito que essas mídias sejam novas linguagens, e essas linguagens precisam estar de acordo com essa meninada. O que eu começo a notar? Eu sempre procuro investir em afetividade.
E não tem como a gente falar de afetividades nos dias de hoje se você não consegue dominar a linguagem desse pessoal. Então, quando eu me propus a ser um professor que investe bastante nesses canais sociais, nessas novas mídias, o grande barato era justamente isso, era me aproximar dessa criança. Não é que eu seja um tiozão que está querendo usar as novas mídias, mas eu tento transformar isso de uma forma tão orgânica que o meu aluno, ele já se interessa por isso, ele já interage, e aí com isso eu posso usar os meus canais, as minhas redes sociais, o meu canal, para fazer justamente isso, para chegar nesse aluno e deixar ele extremamente à vontade para que também ocorra essa troca. Então é muito bacana, eu coloco uma coisa para eles me devolvem de outra forma, sempre com essas novas linguagens. Principalmente por ser um professor de língua portuguesa, eu não posso ficar preso a modelos do passado, porque alguns desses modelos nem são mais utilizados hoje. Então, por isso, a importância da gente sempre também estar se inserindo nesse novo universo e também dominar a linguagem deles. Para conseguir esse domínio, a qualificação continuada também é muito importante. Se manter atualizado, pensando sobre isso. O Anderson é coordenador do curso de pedagogia, mas também acompanha a formação dos professores aqui na Unifev. Fala um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem no núcleo e a importância dessa formação continuada. Sim, a gente tem um núcleo de apoio ao desenvolvimento docente e a gente tem informações constantes em metodologias, em fundamentos do ensino, em novas ferramentas, E essa formação continuada é muito importante porque foi o que disparou esse diálogo nosso aqui. Nossos alunos eles vão apresentando comportamentos diferentes ao longo do tempo, porque eles vão recebendo estímulos lá fora e isso vai trazendo desafios para a sala de aula. A gente tem que repensar as metodologias. Claro que há alguns elementos da educação que vigoram aí há séculos, eles são muito importantes, a gente tem que permanecer com isso. Mas algumas outras dimensões a gente precisa repensar, refletir. A Unifev investe nisso no sentido de deixar os professores amparados, subsidiados para sempre refletir sobre sua prática, e não existe uma receita de bolo. Olha, aplica essa metodologia, vai dar certo para qualquer sala de aula. Não existe. Então, assim, são encontros de professores e alunos com textos diferentes, áreas de conhecimento diferentes, perfis diferentes de alunos, e a gente tem essa preocupação aqui. Então, esse programa de formação continuada é muito valorizado pela instituição, tem os professores da graduação, também do colégio, que participam muito disso, porque sabem da relevância de permanecer sempre atualizado em relação àquilo que a prática docente exige. E essas capacitações nos propicia essa interação, Os professores do colégio com a graduação, com a pós-graduação. Então a gente faz um bate-papo e eles conseguem ter uma visão maior, desde o aluno do ensino fundamental até onde esse aluno sai aqui dentro da instituição. Então são momentos muito produtivos, Nos fazem refletir da nossa docência, é sempre trazido assuntos novos, são excelentes. E para celebrar essa data tão especial, o reitor da Unifev, Oswaldo Gastaldon, gravou um recadinho muito especial para todos os professores da instituição. Vamos acompanhar. Passando por aqui para cumprimentar os nossos professores, tanto do nosso colégio quanto da Unifev, esses batalhadores que trazem a educação, o conhecimento, a cultura todos os dias até aos nossos alunos, uma maneira incrível de levar o nome da Unifev, o nome do nosso colégio até a comunidade, contribuindo para que a gente tenha o desenvolvimento. Nesse dia especial, dia 15, lembramos então desses nossos heróis, nossas professoras, professores, nossos parabéns, nosso reconhecimento e nossas homenagens a essas pessoas incríveis. Parabéns, um grande abraço. Para quem está nos assistindo e tem a vontade de atuar nessa área, qual que é a dica, o conselho, ou talvez o perfil que a pessoa precisa ter, a habilidade que ela precisa desenvolver? Quero dicas. O Paulo Freire, ele fala que a gente não nasce professor no dia tal, A gente se cria. Então, eu acho que se existe um desejo pela docência, o José Francisco falou, eu tive um professor inspirador. O Anderson, eu tive o Walter como inspiração. Eu sempre vi a minha mãe, e também sempre me inspirou. E a gente, o José Francisco falou muito bem, nós temos uma prévia do que é a docência.
Diferente das outras profissões, nós vivemos numa sala de aula por no mínimo 15 anos antes da graduação. Então, você já tem a ideia de qual é o trabalho de um professor. A gente tem que ter muita responsabilidade, saber que você está trabalhando com seres humanos, que você é uma figura inspiradora e transformadora. Então, se você é uma pessoa responsável, apaixonado pela humanidade, acredita que a educação é transformação, bem para a educação, né? Porque a gente precisa de pessoas apaixonadas pelo ser humano, pela educação, cientes de que o seu papel é transformador. Uma dica que eu sempre dou também é que são duas coisas, na verdade. O primeiro, o professor não pode ter medo da novidade. Porque a partir do momento que você começa a ter medo da novidade e está sempre se apegado a aqueles antigos valores e você não se abre para o novo, então automaticamente você já começa a fracassar ali, porque o teu aluno, ele está em transformação. E a segunda dica que eu dou é sempre assim, invista na afetividade. Porque quando você está dentro de uma sala de aula, você entra numa sala de aula, tem pelo menos 30 rostinhos ali angustiados. Se você se transformar automaticamente em alguém que eles não vão gostar, então você já quebrou ali o pacto que você vai estabelecer com a sua turma. A partir do momento que você investe em afetividade, aqueles alunos passam a gostar de você, passam a te respeitar, eles vão começar a entender que o que você está falando realmente pode transformar a vida dele. Então, não ter medo e investir na afetividade são duas dicas primordiais para quem está investindo na docência. Quer também? Ficou difícil para mim. Estou aqui apreciando. Bom, quem quer ser professor precisa ser apaixonado por pessoas, né? Ninguém nasce professor, precisa desenvolver essa habilidade ao longo da sua vida, né? E os cursos de licenciatura têm esse caráter, né? Tem disciplinas que formam a partir da reflexão crítica, da sociologia, da filosofia, o pensamento, né? O ser pensante. E depois a gente tem as metodologias de ensino, as técnicas. Mas é primordial ter isso, né? A questão de você gostar de pessoas, querer, a partir do seu trabalho, do seu esforço, transformar o outro. E o outro vai transformar a sociedade. Né? O professor, desculpe aí os economistas, o pessoal que trabalha com joias preciosas, mas a maior matéria-prima, o profissional que lida com a mais valiosa matéria-prima é o professor, porque ele lida com vidas humanas. Sem as vidas humanas, nada no mundo teria sentido. Nada e que é ele que forma o economista, o médico, né? Exato. É ele que traz. Se a gente tem aqui uma jornalista competente, porque um professor passou pela sua vida, né? Na verdade foram vários professores, né? Os técnicos que estão no apoio, quem elaborou essa câmera, né, que está nos filmando, então tudo é criado a partir da atuação, né, de alguém que transformou a vida do outro, né, e abriu um leque de possibilidades para o outro fazer a diferença no mundo. Né? Então os professores são realmente joias preciosas que a gente tem na sociedade. E a gente tem que despertar esse senso de querer transformar a sociedade. Então, quem busca, por exemplo, a gente tem um curso aqui de pedagogia, a licenciatura em educação física também, né? Quem tiver interesse, querer saber mais, a gente está aqui disponível para trocar essa ideia. Quem sabe, né? A gente precisa de bons professores para que o Brasil evolua, progrida. A gente precisa de jovens brilhantes lá do ensino médio. Eu estou passando pelas escolas agora, fazendo um trabalho de palestra sobre o projeto de vida. E lá, em um momento, eu falo assim, se dentro do seu projeto de vida você vislumbra querer fazer a diferença na sociedade, o caminho para isso é ser professor. Walter, qual que é o segredo? 34 anos dentro de uma sala de aula. Eu lembro meu pai era um cara bem catedrático, ele era professor da Poli na USP, em São Paulo. E quando eu falei que ia ser professor de educação física, né, eu falava. E aí eu falo sempre, meu pai falava assim, você faz suas escolhas, mas o que você fizer, procure fazer a diferença, faça seu melhor. Então acho que para quem for abraçar a causa da educação, é uma causa mesmo, é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, sabe? Não importa o tempo que você esteja ali. Sabe que às vezes fala assim, você não quer... Sabe que eu não aguento também? Às vezes o pessoal fala assim, eu quero aposentar. Parece que a vida é transformadora quando você aposenta. Eu não me vejo em casa parado sem dar aula. Eu não consigo me enxergar sem estando numa sala. Talvez reduza um pouco carga, mas sabe, pra gente é tão gostoso. Acho que a primeira coisa que eu indico a qualquer um,
faça com amor. Se for para ser professor, tem que fazer com amor, porque se for pensar em outras características da vida, acho que não vale a pena, porque você tem, tudo aquilo que você faz com amor, isso vai na luz dos seus olhos para as pessoas, sabe? Dos alunos, para todo mundo. Então aquelas pessoas se inspiram. Acho que a gente encerrou com chave de ouro com essa mensagem do Walter. Acho que ser professor é uma missão que envolve amor. Sem isso, acho que não adianta, porque relaciona-se com pessoas e, como o Luiz também falou, relaciona-se com afetividade, com amor. E quem tem uma lembrança especial de um professor que mudou sua vida, que fez você enxergar as oportunidades e que talvez muitas vezes é a única luz no fim do túnel para aquela criança. Quero agradecer muito a participação de vocês, viu? Obrigada. Muito bom. Muito bom. Obrigada, viu? E feliz Dia dos Professores. Com muito amor para vocês. Parabéns para nós.